Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005 oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba. Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem às seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Fala galera, Léo Foltran do podcast O Corretor chegando na área em mais uma quarta-feira para a gente bater um papo, falar sobre o mercado de seguros de uma forma descontraída. Para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, não se esquece, clica aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like porque ajuda muito a gente a continuar produzindo e principalmente com a participação de vocês, trazendo convidados para poder levar mais conhecimento para vocês. E não diferente, hoje eu estou trazendo uma pessoa, estou importando ela de outro estado. Aproveitei que ele está com uma agenda aqui em Curitiba e a gente vai bater um papo muito interessante sobre desenvolvimento de carreira, desafios para o corretor no futuro, mas eu vou deixar ele se apresentar para muitos aí que me acompanham, talvez já seja uma figurinha carimbada do mercado aí, porque está presente sempre em grandes eventos. Seja muito bem-vindo, meu amigo Genival, se apresenta aí para o pessoal, para quem não te conhece ainda no mercado, né? Muito legal. Bom, Léo, primeiro, feliz demais estar aqui com vocês. O Léo me levou num tour aqui por Curitiba, capital da qualidade de vida do país. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. Eu estou no mercado de seguros há cerca de 3 décadas. Hoje eu sou estrategista do mercado, focado em olhar o cenário, entender para onde o mercado está indo e transformar isso em algo muito claro, muito transparente e assimilável e, acima de tudo, aplicável para o corretor. É uma leitura de cenário muito mais do que só perceber tendência. Ter a visão estratégica. Atuo no mercado há muitos anos, fui de seguradora há muitos anos e também como professor da Escola de Negócios e Seguros, assim como você também tem um ótimo relacionamento com a escola. Eu atuo com a escola já há 2 décadas e tenho viajado o Brasil todo levando a mensagem sobre o futuro do mercado para o corretor, e amanhã estou aqui em Curitiba, mas estou feliz de estar aqui contigo. Que bom, aproveitar essas oportunidades, e eu acho que é muito legal quando você fala aí 3 décadas, né? Eu estou me aproximando da minha 2ª década no mercado. E de lá para cá, em 3 décadas, mudou muito o que você vê, né? Hoje atuando aí como estrategista. O que você viu de evolução no mercado? Será que aquele corretor que tem aquela cabeça que tudo vai continuar do mesmo jeito, ele está mais próximo do erro do que nunca, digamos assim? Você sabe, esse é um ponto que eu tenho. O ano passado eu viajei bastante falando sobre o que eu chamo de visão 2030. Muito baseado no PDMS e tudo, mas acima de tudo, olhando os últimos 30 anos do mercado de seguros brasileiro, a começar de 94.
Por que eu olho a partir de 94? Porque antes de 94, até 1990, mais ou menos, o mercado de seguros brasileiro ele vinha de uma terrível combinação, não só de muita burocratização, estatização de carteiras importantes para o corretor, mas ele vinha também de problemas com o desempenho econômico do país. Então, nós representávamos menos de 1% do produto interno bruto, ou seja, o mercado de seguros era muito irrelevante, as pessoas não acumulavam patrimônio, era um mercado absolutamente elitizado, e a partir de 1990, em seguida, começa, na verdade, a acontecer algumas mudanças que geraram o mercado que nós conhecemos hoje. Então, o mercado de 30 anos, que para mim acabou em 2024, na minha visão, começou em 94, acaba em 2024, ele, na verdade, sofreu 3 mudanças, né, que, de algum modo, são positivas. A primeira mudança é uma maior flexibilidade na questão de seguros empresariais, as taxas, as tarifas, que foi a Circular 22, então trouxe ali uma mudança daquele eixo onde muitos corretores, os que tinham na época, que era cerca de 20 mil no país naquela época, na década de 90, que trouxeram uma visão mais elitizada de trabalhar só com seguros empresariais. Quando vem a Circular 22, então essa mudança de eixo começa, na verdade, a liberar as taxas para seguros compreensivos, e aí os corretores se viram numa situação onde, na verdade, aquele mercado de atuar com seguros corporativos foi diminuindo muito a taxa. Você que atua no mercado desde os anos 80 sabe que o custo de um seguro empresarial nos anos 90 é muito diferente daquele custo de seguro empresarial hoje. Veio uma segunda mudança a partir dessa primeira, que é uma mudança no eixo de seguro incêndio para seguro de automóvel. As companhias, principalmente as companhias instaladas no Sudeste, elas perceberam que estava tendo uma mudança nesse eixo de seguro incêndio e começaram a incentivar até então o seguro automóvel, que obviamente não era o principal seguro do país. Até por causa da própria população, não era uma população com uma quantidade de veículos, como um patrimônio como é hoje. E aí os corretores começaram a se dedicar muito a essa questão de vender seguro de automóvel, a procurar cliente de automóvel. Só que o deslanchar do mercado foi em 94, com o Plano Real trazendo estabilidade. E quando o Plano Real gera estabilidade, a gente começa o ciclo de seguros como acontece hoje. E esse ciclo eu chamo de Big Jump, é o grande salto do nosso mercado, e por muito tempo muita gente acha que o Big Jump foi o ápice do mercado. E sim, muitas mudanças de lá para cá, e o Big Jump não é o ápice, a gente ainda vai para o segundo salto a partir de agora. Eu acho que a gente tá que nem naquela fase do tsunami, né? O mar tá recuando e ninguém sabia o que estava acontecendo, né? É claro que a gente teve toda uma parte de desenvolvimento, não podemos jogar simplesmente isso no lixo e falar que não existiu. Só que nós estamos prestes a nos depararmos com diversas soluções. Então, já tive a oportunidade de ver você em diversos eventos falando sobre essas mudanças também, principalmente, aonde a gente começa a olhar. E aí, em conversa até na última semana, na última semana não, porque, pessoal, esse programa está sendo gravado e não vai ser na data, vamos ficar atemporais, né? Mas na minha última participação junto ao Insurtech Brasil, onde tive a conversa a oportunidade de falar com o Pascoal, que eu vou estar lá com ele no ITC, espero que você
você também, corretor de seguros, esteja com a gente lá em outubro em Las Vegas, para a gente poder viver isso que ele falou para mim, que é assim, né? Ano passado, todas as companhias que estavam lá já estavam com AI, IA, né? Para nós, vamos inverter lá é AI. Mas se falava assim de uma forma não tão quanto sutil. A inteligência artificial chegou. A inteligência artificial está aqui, ela funciona dessa forma. O consumidor mesmo estava começando a viver o hype do ChatGPT, Gemini, agora a gente tem a Cloud, que está vindo forte para alimentar esse mercado mais corporativo de decisões. E aí o Pascoal falou, Léo, você vai ver. Ano passado a gente ficou na praia, agora a gente vai mergulhar. Porque lá fora já está acontecendo uma velocidade muito maior. Mas algo que ele me disse também, aí eu queria perguntar para ti, que eu achei bem interessante, ele falou assim, e diferentemente do que muitas pessoas imaginam, o mercado brasileiro não está lá atrás. O mercado brasileiro está bem avançado nessas questões. Sim. E aí é que eu faço esse paralelo, né? O corretor de seguros está acabando? Não. O corretor de seguros em si, a pessoa dele, não. Mas eu acho que a forma de pensar, de ser esse corretor que você falou desse período de 20 anos, que foi esse corretor que viveu o primeiro seguro do incêndio, foi para o seguro do auto, né, compreensivo. Agora a gente está muito na iminência desse próximo salto de todo mundo ter que se jogar na nova tecnologia, né? Primeiro, assim, você traz uma leitura bem ampliada de todos os fatores, né? E olha só que interessante. Eu vou pegar até o gancho depois do Pascoal sobre a questão da praia para falar um pouco sobre a questão das ondas. Mas, olha só, a primeira parte, por que agora tem um impacto muito grande? Nós temos... Os corretores saíram de 20 mil para mais de 100 mil, 150 mil corretores, entre pessoa jurídica e pessoa física, ao longo desses 30 anos. O PIB, a participação do PIB chegou a mais de 6,5%, agora recuou um pouco, mas chegou a mais de 6,5%, faturamento de quase 800 e poucos bilhões. Então, o mercado evoluiu. Ótimo, excelente. Só que até 2010, praticamente, o mercado evoluiu porque, até 2010, exatamente isso. De 2001 a 2010, principalmente, o mercado ele cresceu muito porque a gente tinha uma demanda reprimida muito grande, classe média surgindo, as pessoas, na verdade, adquirindo patrimônio, comprando plano de saúde e adquirindo casa, e a bancarização começando a acontecer, as pessoas vivendo vida bancária. Então, até 2010, praticamente, os corretores cresceram. Os bons corretores cresceram muito e os corretores não tão bons cresceram também. A gente não conseguia fazer a separação porque era muito transacional. Quando vem as primeiras crises no começo de 2010 e em seguida, e vem a tecnologia já surgindo, a lógica deixou de ser eu conseguir um cálculo para eu conseguir o cálculo mais rápido, porque aí surgiram multicálculos, então são as primeiras tecnologias que o corretor assimila para participar de uma competição. Aí vem a internet, vem todo aquele movimento, tudo. Então, lidar com mudanças e transformações, de algum modo, o mercado sempre lidou. A questão é que agora, marcou que é depois da pandemia, que a pandemia acelerou, aquela coisa toda, mas que agora está acontecendo principalmente, eu leio 5, mas está acontecendo 3 movimentos que faz com que aquele corretor que cresceu durante 30 anos e falou, poxa, sempre cresci, não importa o que aconteceu, e agora eu vou continuar crescendo do mesmo jeito. E quando a gente fala assim, o mercado vai dobrar de tamanho, o mercado vai crescer, o corretor sempre pensa, que legal, o mercado vai crescer. Gente, entenda, é o mercado que vai crescer. Não é você. Não significa que a sua corretora vai crescer. Pode ser que, na verdade, sua corretora cresça e dobre de tamanho. Pode ser que ela, na verdade, desapareça, se torne irrelevante. Porque eu tenho visto corretores e tenho viajado também para fora, como você, eu tenho visto corretores no mundo inteiro, mas eu tenho visto corretores sendo substituídos. Eu sabia, está sendo substituído por tecnologia. Não está sendo substituído por tecnologia. Está sendo substituído por outros corretores mais preparados. Por quê? Porque agora nós temos uma transformação tecnológica absurda,
quebraram-se as barreiras, as pessoas, na verdade, podem estar aqui no Paraná atuando no Brasil todo, ou corretores do Brasil todo atuando aqui no Paraná, sem estar fisicamente aqui. Há uma mudança tremenda no comportamento do consumidor. Eu estudo bastante o comportamento das gerações na compra de seguros, principalmente, e há mudanças grandes de comportamento. Você sabe que o seu filho não é com você como você era com seu pai ou com seu avô, então tem comportamentos diferentes, então os hábitos de compra. Eu tenho corretores nos meus programas ou nas palestras que às vezes eles falam assim para mim: mas esse cliente hoje ele nem tem carro. Uai, mas você não é uma corretora de seguro de automóvel. Se a tua geração de clientes comprava carro e ele entrava em seguros através de carro, a geração de hoje tem estilo de vida, tem celular. Se o corretor ficar esperando essa geração comprar um carro para depois ela vir para o mercado de seguros, ele está fora do contexto. E a terceira é uma mudança também na liderança das corretoras, Léo, porque esse corretor que fundou corretora nos anos 90, ele tinha 35, ele tem 65 hoje. Ele tinha 40, ele tem 70 hoje. Então, tem uma sucessão acontecendo. Então, essas 3 mudanças, além de outras, elas me dizem claramente o seguinte, que aquilo que os corretores fizeram até hoje não garante, e deu certo, não garante que eles vão ter sucesso daqui para frente, porque tem outras coisas acontecendo. Como você disse, são as ondas que o Pascoal trouxe para você. Eu falo muito isso. Quando a gente está na praia e a gente vê que vem uma onda muito grande, quais são as opções que nós temos? A primeira opção é ficar parado em frente à praia. Aliás, a primeira opção é ir embora da praia. O fato de você ir embora da praia não para a onda continua, ela vai chegar lá. O fato de você decidir falar, não, vou ficar parado, vou ficar observando, muitas vezes você vai levar um tremendo caldo, muitas vezes você vai cair, porque a hora que ela chegar vai ser forte e você não está preparado. Ou você pega uma prancha e vai surfar. Eu tenho visto muitos corretores surfar, mas eu tenho visto uma imensidão de corretores achando que Open Insurance não existe, achando que as gerações são muito exigentes e tal, achando que a sua carteira vai sustentar o futuro, vivendo de indicações e entendendo que tecnologia é coisa aí que não faz sentido, que tem que resolver o guincho aqui, porque é isso que vai contar para o futuro. Não é assim. E eu acho que quando você traz esses elementos, eu acho que é muito legal, e é o que eu tenho visto, principalmente quando a gente fala e vai olhar o mercado e vai conversar com as pessoas do mercado, porque, vamos lá, vamos falar do produto seguro de auto, pontualmente, né? É um commodity. Sim. Hoje, mais do que nunca, acho que já passou o tempo de não ser de não poder classificar ele como um commodity. Qual o principal desafio para o corretor de seguros entregar algo diferente para o cliente? Que é o que nós conversávamos, inclusive, no nosso almoço. Sim. Preço, provavelmente esse corretor menor não vai conseguir competir com o corretor maior. Qualidade ali de atendimento. Pode ser que esse corretor maior tenha toda uma equipe de sinistro, uma equipe de assistência 24 horas, tenha uma robustez muito maior do que aquele cara que vai tocar o telefone, peraí, vou pegar aquela pastinha manual e vai começar a achar o nome do cliente lá no arquivo de metal que está há 30 anos, que a gente sabe que existe ainda e tudo bem existir, não tem problema, eu acho que isso daí não é mérito ou demérito algum. É uma questão que eu acho que você tem que ficar antenado, que tem forma de você não ter que gastar imprimindo com papel, porque tem tecnologia, né? Mas aí o cliente vai começar a enxergar outras possibilidades e não ficar tão satisfeito com o que ele estava acostumado. A relação que o corretor de seguros possui com o cliente, ela é muito próxima
e muito direta. Então, assim, é o que eu falo, vender seguro, né? Eu aprendi que é uma das vendas mais difíceis que a gente pode ter aí no ramo de vendas. Porque quando você vende um carro, você está entregando um bem. Quando você vende uma casa, você está entregando um bem. Quando você vende um produto no mercado, você está entregando um bem. E vendendo seguro, você está entregando um papel que garante algo futuro, caso aconteça algo, e que principalmente, aí a gente toca num ponto muito sensível ao meu ver. A nossa sociedade não é formada a entender que o instrumento do mercado de seguros é um instrumento que vai garantir talvez a continuidade ou do negócio ou da vida daquela pessoa, né? Léo, sabe que você traz alguns pontos assim que eu tenho, desde que eu venho falando com os corretores já há muitos anos e principalmente agora, eu tenho confrontado algumas visões mais específicas, inclusive eu tenho feito alguns confrontos. A primeira coisa, às vezes eu questiono, o corretor fala assim, eu sou muito próximo do cliente. E muitas vezes eu questiono. Por que eu questiono? Porque o corretor fala assim, eu sou muito próximo do cliente. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você fez agora no mês de maio, hoje é dia... no mês passado. Mês passado. Estamos gravando dia 1º de junho. Esse programa vai pro ar mais para frente. Verdade. Mas no mês de maio, até de janeiro a maio, você renovou muitas apólices. Ligou para o cliente na última semana, antes da renovação, fez o cálculo, tentou oferecer para ele o melhor possível, para que ficasse mantendo a carteira e ficasse bom para ele. Quantas vezes você falou com ele desde que você renovou? Então, às vezes, eu vejo muito transacional. Então, eu vejo o corretor, na verdade, deixar o cliente 50 semanas sem contato, a menos que o cliente tenha que fazer um endosso, uma parcela, um sinistro, 24 horas. Um cartão que não debitou. Exatamente. Ou mesmo assim, foi uma demanda do cliente em relação ao corretor. Então, às vezes eu questiono essa proximidade, é um ponto. O segundo ponto, os corretores sempre conseguiram se manter de algum modo relevantes com os clientes porque eles acompanhavam os clientes na jornada dele. Então, o cliente, quando ele decidiu que ele queria coisas mais rápidas, ele queria ter opção de escolha, quando ele queria... O corretor foi e se preparou. Então, ele foi buscar meios para que ele oferecesse muitas propostas com a maior rapidez e tal. Então, ao longo do tempo, o corretor foi se preparando para esse contexto. O que é o cenário de agora? O cenário que eu tenho percebido é que o cliente está avançando muito. O cliente usa os sistemas bancários pelo celular, ele compra comida, ele ouve música, ele assiste filme, ele estuda, ele faz um monte de coisas por meios tecnológicos. Ele não aceita mais uma coisa que é padrão, ele quer personalização, ele quer cuidado, ele quer olhar, ele não quer receber uma proposta que é igual para todo mundo, e ele quer receber algo que faça sentido para ele. Isso não é mais uma particularidade só de uma geração nova, é do ser humano como um todo, em todo mundo. Então o cliente está acelerado para um local, que é um local de muito mais conveniência, muito mais cuidado, muito mais personalização. Eu estou percebendo que tem muitos corretores que não estão conseguindo andar na mesma velocidade desse cliente. E aí, esse é um ponto que você trouxe sobre a questão da jornada. Como é que o cliente... Eu particularmente, eu tenho discutido bastante e tenho um livro, uma tese que eu defendo no livro O Efeito Onda, que sai agora no 2º semestre. Não sei se você sabe, existe, e essa é uma informação importante para você, corretor, que acompanha aqui o Corretor Podcast, que é exatamente o seguinte. Quando você estuda as economias do mundo, não importa qual economia que você queira estudar, todas as economias passaram por 3 fases antes de chegar à grande evolução econômica, desenvolvimento econômico. A primeira foi o microcrédito. As pessoas, elas antes não tinham dinheiro para comprar absolutamente nada adiantado. Então, elas começaram a ter pequenas ofertas de crédito. Aqui no Brasil a gente entende como cartão de crédito ou alguns pequenos empréstimos, mas, na verdade, a pessoa começou a comprar, ela começou a ter pequenos valores para ela poder mudar o estilo de vida dela. Então, ela começou a fazer o quê?
ela não precisava esperar o salário para ela poder ir no restaurante melhor, para ela poder ter trocar o eletrodoméstico, ela ter um estilo de vida. Microcrédito aconteceu em todas as nações, algumas há mais de 200 anos, outras há mais de 100 anos, e no nosso caso mais recente, há 30 anos com o Plano Real. Então nós temos 30 anos, algumas nações 200, em relação a microcrédito. Só que microcrédito não ajuda a construir patrimônio, ela ajuda o estilo de vida das pessoas. Depois que passou pela onda do microcrédito, ou ainda durante a onda do microcrédito, surge uma segunda onda das nações, chamada onda do crédito, que os Estados Unidos passa a partir dos anos de 1920, 1930, começa a passar, a gente só depois do Plano Real nos últimos 30, que é a aquisição de patrimônio maior. Então as pessoas, na verdade, passam a comprar casa, passam a comprar carro. Por quê? Porque existem linhas de crédito maior. Então as pessoas antigamente não financiavam carros por 3, 4, 5 anos. As pessoas não compravam casa financiando em 30 anos. As indústrias não financiavam plantas inteiras ou compravam máquinas ou caminhões ao longo de anos financiando. Então, quando isso acontece, as pessoas passam a ter duas coisas que antes elas não tinham. Elas passam a ter estilo de vida e passam a ter patrimônio. Antes de eu ter estilo de vida e patrimônio, não faz sentido nenhum ter seguro, porque eu não tenho o que perder. A gente vive com o que tem, então eu não tenho o que perder. Mas a partir do momento que eu passo a ter o estilo de vida que eu e minha família vive, então eu já passo a correr riscos de perder aquilo. E quando eu adquiro patrimônio, eu corro risco de perder. Aí vem a terceira onda. Em todos os países desenvolvidos economicamente, seja no Japão, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, em todos os países desenvolvidos economicamente, começou primeiro com microcrédito, depois com crédito e, por último, seguros. Então o mercado de seguros brasileiro vai ainda explodir. Nós não somos nem metade do que seremos em termos de mercado. A minha previsão pela curva S, que é uma curva que a Suizy criou nos anos 90 para mostrar economias em relação a seguros, diz que a gente dobra de tamanho 2030 até 2035, mas depois de 2035 a gente dobra o dobro, 2, 3 vezes. Então, nosso mercado é um mercado ainda para dobrar o dobro várias vezes. E isso remete à questão do acompanhamento do cliente. Por quê? Durante 30 anos, o corretor de seguros esperou o cliente comprar patrimônio para fazer seguro. Foi uma venda monoproduto por 30 anos para começar a colher o plantio da colheita de 30 anos. Só que agora o corretor passa a enfrentar uma realidade completamente diferente. Qual é? 80% de tudo que é vendido de patrimônio no Brasil, seja veículo, seja caminhões, né, do modo geral, sim, veículos, patrimônio imóveis, seja um celular, seja uma viagem, ele já sai praticamente com cálculo de seguro, pelo menos uma oferta de seguros. Então, qual é o segredo? Onde que as fintechs, os bancos, muitas vezes estão ganhando relevância na vida do cliente, muito mais do que alguns corretores, principalmente da antiga geração. Eles estão entrando na vida do cliente quando ele está começando a vida financeira. Então, o cliente jovem, ele abre conta bancária, ele entrega cartão de crédito, ele ajuda com orientações. Quando ele pensa em comprar um carro, uma casa, ele financia. E então, naturalmente, ele faz seguro. E o corretor ainda, muitos estão esperando a terceira onda. Quando o cliente adquirir patrimônio, ele me procura porque eu vou estar estabelecido. E isso não existe mais. E dentro desse contexto, quando eu vejo movimentos, corretores se especializando em consórcio, por exemplo, eu fico feliz da vida, porque ele está entrando na segunda onda, ele entra na vida do cliente. Genival, eu não quero abrir conta bancária para o meu cliente, eu não quero vender cartão de crédito. Olha, é uma decisão, mas
não participar da segunda onda é um risco, porque o cliente precisa começar a te reconhecer como fornecedor quando ele ainda não construiu o patrimônio, porque depois que ele construiu, muitos canais de distribuição já estão ali presentes e pode ser que o corretor mais antigo viva somente da carteira histórica. E aí tem um problema grande. Qual é? Não é a corretora sua que está morrendo. Se você construiu uma corretora, você tem 60 anos, você tem 65, e você fala, poxa vida, minha corretora está morrendo. Não, não é a sua que está morrendo. A sua, se você errar muito ainda, você dura bastante tempo. É a do seu sucessor e do seu herdeiro que não está nascendo, porque não tem ninguém antecipando o movimento e falando com as novas gerações e ajudando essa geração a adquirir patrimônio. É isso aí, pessoal. Viram só? Esse primeiro bloco foi uma verdadeira aula. Mas no que o Genival comentou ali, no segundo bloco, depois que vocês pararem aí para tomar uma aguinha, a gente também vai tomar uma água e vocês vão poder ver os nossos principais patrocinadores durante esse comercial. E já vai ter, inclusive, Arthur, já tá rolando aquele comercial especial do ITC, que o pessoal vai poder garantir desconto na hora da compra. América Latina que tem o melhor preço para ir pro TC. Então confere aí nos comerciais que já a gente está de volta. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005 oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba. Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem às seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Fala galera, Léo Foltran voltou aqui pro segundo bloco do podcast O Corretor. Eu tô até girando na cadeira, mas eu quero falar para você que tá me vendo aí, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a crescer. A gente já é um dos maiores podcasts do país, a gente já tá levando vocês para fora e a gente precisa de você cada dia mais aqui com a gente. E principalmente sugerindo pautas, como hoje eu estou trazendo um amigo aqui do mercado já de muito tempo, que a gente falou muito sobre desenvolvimento de carreira. E voltando ali no finalzinho do que você da tua fala do primeiro bloco, Genival, a gente tem alguns pontos que eu acho muito interessante quando você fala isso, que são os pontos de contato com o corretor, e aí eu como corretor trago isso na vivência do dia a dia. Tive a sorte e a felicidade de ter um sogro que tinha a veia empreendedora. Então a gente construiu lá na corretora o quê, né? O seguro dos pais hoje, dos clientes, é com ele, os dos filhos foi comigo. Então a gente já conseguiu romper essa barreira de idade. Mas, muito mais do que romper a barreira de idade, um dos grandes problemas e aí é muito legal quando você trouxe lá no primeiro bloco essa construção do que são as ondas, as faixas, de entender a importância do seguro. Porque eu vejo muito corretor aí que vem falar comigo e fala, pô, como que eu vou fazer seguro de vida?
Para um cara que eu chego, pro filho do meu cliente que eu vou conversar, ele fala que nem filho e nem casar ele quer ter. Nem casar ele quer. Mas o seguro de vida não é só para morte. Hoje em dia, que nem eu digo, acabou, né, o seguro de vida para morte focado ali. Tem pessoas, tem públicos que realmente estão interessados nisso, mas tem tudo uma intenção muito mais robusta por trás. E aí que eu vejo o grande desafio do lado do corretor. Primeiro, porque a maior parte dos corretores faz esse contato anual uma única vez, abrindo margem para os outros players de mercado, como você bem citou, banco, assessorias de investimento. Tanto que eu levanto uma tese muito importante, tem uma até polêmica, e vão falar que eu estou levantando bandeira, que está sendo debatido agora no mercado aí, a profissionalização dos vendedores de APVS, cooperativas, que seriam os consultores, né? E eu acho que a palavra consultor, na verdade, ela é muito melhor do que hoje aplicado do que só como corretor de seguros. É tipo, corretor mesmo é aquele corretor da bolsa, que ele fica lá aplicando em investimento, que é um monoproduto, né? Diversificado. O corretor, ele tem que ser consultor, ele tem que ser a referência do telefone tocar não na hora do sinistro, não na hora do evento, e sim na hora que o cliente está ampliando a empresa, que o cliente quer proteger o patrimônio dele, né? Proteger não o carro. O carro é fácil, o carro é que nem fazer um seguro de celular. Ele é um bem que é o commodity, que o cliente, você nem precisa. Eu lá com quase 30 anos de corretora que nós temos, é difícil me perguntar qual foi a última vez que eu tive que ir atrás de alguém que queria contratar um seguro de auto. Por quê? Porque hoje ele é orgânico, é indicação, você já tem uma carteira, vem ali semanalmente 10, 15, 20 pedidos, que eu sei que muitos corretores chegam e falam assim, Léo, eu não aguento mais cotar, porque realmente a gente enfrenta movimentos instáveis econômicos, aí o cliente volta a hora, vai para um investimento de economia, e aí é que eu acho que entra o principal ponto. Nós temos uma geração de corretores que não está sabendo competir da forma adequada com esses big players de mercado. Bater na tecla de valor monetário é um grande risco para esse corretor. Porque não tem... Por mais que você seja grande, se considere... mas na minha cidade aqui do interior eu sou a maior corretora. Tem um corretor maior na cidade do lado, que é maior que a sua. E aí, entrar nessa briga de foice por preço e não entrega de produto é um grande risco para o corretor, né, Girival? Tem duas batalhas que para mim estão perdidas. Eu até quero falar do ITC para provocar um pouco os corretores de por que eles deveriam participar. Tem duas batalhas. Eu estava nos Estados Unidos no ano passado, não estava no ITC, mas eu estava em Nova York estudando o mercado de seguros também. E depois eu fui para Portugal. Porque eu gosto de estudar Portugal, ainda que o mercado seja absolutamente menor que o nosso. Mas porque lá, justamente por o mercado ser menor e ter algumas características parecidas com a nossa, você vê uma aceleração, coisas que talvez demore para acontecer aqui, ou testes que a gente tem feito no Brasil, lá acontece muito rápido, porque o país é pequeno, então acelera. Mais fácil de aplicar isso. Exatamente, mais fácil de aplicar. Nos Estados Unidos a gente sabe da dificuldade, porque são 50 estados, cada estado a sua legislação não é uma 3.000 assim, seguradoras com modelo de MGA. A gente tem corretor que fala que tem muito segurador aqui no Brasil, ele não tem com o mercado concentrado em 20 seguradoras. Em alguns ramos... em alguns ramos 2, 3. Companhias. Então, eu acho que tem duas batalhas que o corretor não adianta tentar vencer, que não vai vencer. Primeiro é preço, segundo é velocidade. Preço, porque na verdade não existe como você competir por preço e sair vivo nessa batalha. E a segunda, se não é imediato, é ao longo de um tempo, mas acontece. E segundo, e não é só o mercado de seguros. E segundo é velocidade. O meu diferencial é que eu sou muito rápido. Não compita com tecnologia para fazer coisas como rapidez. Isso não existe. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu tinha certeza absoluta que todo corretor que o diferencial dele é rapidez e velocidade, na verdade, uma característica, uma capacidade que, na verdade, que se perde, não faz sentido. Usou um cotador, o cotador é para todo mundo. Exatamente. Então, só está mudando a bandeira. A tecnologia que o cotador usa
é dele, mas vai ser rápido para todo mundo. E aí eu trago um ponto que eu gosto, que é essa questão do consultivo. Eu quero falar um pouco sobre... parece que não, mas eu quero falar um pouco sobre a ideia de cross-sell. O corretor no Brasil, ele se acostumou a um modelo... todo mundo fala que é cross-sell. Tem um seguro pega a tua carteira de automóvel e sai oferecendo residência, isso é fazer cross-sell. Olha, vou falar um pouco melhor essa questão. Durante muitos anos, enquanto as companhias de seguros tinham poucos produtos ou monoproduto, e se um corretor... Você deve ter fechado parceria com alguma seguradora que vendia automóvel e pedia para você fazer uma meta de 10 itens de automóvel por mês, por exemplo. Então, se você procurasse o Léo para vender o seguro de automóvel para o Léo, e o Léo só tivesse um automóvel, não adiantava ele querer fazer residência, vida ou qualquer outra coisa, porque na verdade você não bateria a meta que você estipulou de 10 itens. Então você tinha que me procurar o Arthur, procurar outras pessoas até você atingir a meta de 10. E você repetia isso todos os meses ao longo de muitos anos. Você cresceu, a demanda estava muito grande, ótimo. Aí aquela companhia criou um segundo produto, que foi o Residência. Aí você passou a ligar para todo mundo, perguntar se ele queria residência e fazer uma oferta tal. Pessoal, isso não é cross-sell no processo. Se você, na verdade, é um consultor, se você realmente quer fazer sentido na vida do cliente, você precisa começar a pensar um pouco mais em aprofundamento do que em capilaridade. Você precisa crescer muito mais na vertical do que na horizontal. Você precisa muito mais se aprofundar na carteira de clientes que você tem, para entender o que eu chamo de camadas de proteção, do que propriamente você pensar em dobrar de tamanho a quantidade de clientes. Por quê? Se eu acompanho... Tudo bem, você não consegue fazer isso com 100% da tua carteira. Pega um pedaço da tua carteira, seleciona um perfil de cliente e começa a acompanhar mais de perto. Comece a entender a vida dele, mas de maneira genuína, sem querer vender nenhum produto. Conversa com ele de maneira mais clara. Faz uma visita. Eu gosto muito que façam visitas às empresas. Então comece a visitar a empresa e saber quais são os planos dele para aquele ano, como é que ele está financiando o trabalho ao capital de giro daquela empresa. Comece a entender se ele está pensando em abrir, de fechar, de contratar, de demitir, se ele está buscando um cliente novo, quais são as dificuldades dele. Uma vez que você identifica isso, você vai começar a identificar através dos anotações e dos registros que você fizer. E se você não tem tecnologia, faça isso no papel de pão que seja, num post-it que seja, mas comece a anotar sobre os seus clientes e comece a entender quais são as soluções de seguros que, na verdade, você precisa trazer para dentro daquela vida. Pode ser para proteger patrimônio, pode ser para proteger o estilo de vida, pode ser para proteger família, pode ser para proteger o futuro. E o mercado de seguros tem produtos para tudo isso. E muitas vezes você vai perceber que aquele cliente também precisa de produtos financeiros. Ele precisa de consórcio, ele precisa de financiamento, ele precisa de cartão de crédito para o filho, ele precisa de uma série de outras coisas. Por que eu faço isso? Porque falo isso, porque se repetido isso durante 2, 3 anos, o índice de itens por cliente, o número de apólices por cliente, dá um salto de 3, 4, 5 apólices naturalmente. Ou seja, naturalmente você está fazendo cross-sell e naturalmente 30% da tua carteira que evoluiu vai se tornar maior que os 100% da sua carteira hoje e com muito mais atenção, com muito mais fidelidade. Essa é uma competição que a inteligência artificial te ajuda a ganhar. Ela não faz com que você perca. E aí tem um ponto. Por que eu vou para fora? Por que eu converso com corretores de vários locais e eu procuro conversar com gente que sempre, assim como o Léo, sempre tem uma capacidade, uma experiência de olhar e me agregar?
Porque é simples, é um investimento simples. Não, eu poderia gastar na praia, fazer. Mas por que eu decido ir para fora? Por que você deve decidir ir para o ITC? Porque você pode acelerar 5, 10 anos da sua operação, observando movimentos lá fora, observando tendências, observando empresas que já estão trazendo soluções. Acho que o Brasil já tem boas empresas nesse sentido, já trazendo soluções, o que mostra a velocidade. Ou seja, se você decidir no ITC daqui 3 anos, literalmente, não estou brincando, você pode pesquisar cientificamente, depois da pandemia, cada ano o avanço significa praticamente 3. Ou seja, se você demorar 3 anos para tomar uma decisão de buscar novas visões e experiências, é como se você tivesse perdido uma década. Então, eu digo claramente, busque agora as referências desses mercados, dessas experiências, para que... Eu estou indo para o Canadá agora para estudar o quê? Estudar corretores de seguros e estudar tecnologia. Para quê? Para trazer visões novas. Mas se você tem a chance de estar lá pessoalmente, faça isso, porque, na verdade, é isso que vai garantir você na frente dos seus concorrentes no mercado muito breve. E eu, trazendo até para a parte final do nosso bate-papo, tem 3 pontos do que você percorreu durante o episódio que me chamam muita atenção. Quando a gente traz para o PDMS, o número esperado do PIB, e para muitos, olhando assim, eu sou um cara que eu sou eterno otimista, né? E a gente tinha um mercado, acho que com 6,8 ano passado. O ano passado, na verdade, caiu. Foi para 6, mas chegou a 6,5%. 6,6. E agora a gente começou aí, teve uma redução para 5,8, né? Eu acho que quando a gente olha isso, para quem só analisa número, a gente realmente regrediu. Mas é que a gente tem alguns elementos, quando a gente vai olhar o PDMS, que a gente tem alguns produtos que são muito robustos e outros que dão muita capilaridade para ocupar essa faixa. Então a gente vem aí com uma sequência negativa no mercado de agro, por exemplo, que naturalmente vai puxar a régua para baixo por um problema que aí não é um problema... Aí talvez estatisticamente algum estatístico me corrija aqui nos comentários, mas é assim... A gente tem um número esperado e aí está na mão das seguradoras o que se espera que cresça. E aí tem fatores inerentes a tempo, clima, que fogem da previsão. Ninguém pode dizer que você vai ter um tsunami no Brasil ou não. Historicamente, não. Sim. Mas pode acontecer. Pode. Né? Existe um cálculo atuarial aí que provavelmente permeia isso. E então eu acredito que por mais que a gente tenha essa redução, eu acho que a gente está ali dentro de uma casa de margem de erro. Perdemos 2 anos? Não, é muito cravado dizer que perdeu, porque a gente pode ter um boom tecnológico que a gente veja o número crescer rapidamente 3 casas. Nada impede, né? É claro que estatisticamente a caminhada ficou um pouquinho mais longe de atingir isso. Mas você mesmo trouxe que se espera esse número até 2035. Quem sabe estivéssemos sendo muito otimistas, porque a gente via na realidade chegar em 2030. Então, são pontos de vista. Então, esse é um ponto que me traz ali. Outro ponto é quando você diz em velocidade, em entrega, em ações, né? Voltando ali o corretor como centro o personagem central desse teatro, né? Eu implantei algumas coisas e aí quando a gente fala de cross, né? Muita gente vem me questionando, pô, Léo, mas eu vejo que você tá hora vendendo consórcio, hora você tá falando do residencial, hora você tá vendendo o seguro de celular, hora você tá ofertando um cartão de crédito. Qual é a melhor hora? Eu perdi muito tempo lá em 2014, quando eu estava na minha faculdade de marketing, onde eu aprendi muito sobre pesquisa quantitativa, qualitativa, participei de estudos de causa, que a gente olha na prática, e na prática é tudo muito bonito. Você tem que ter uma campanha de marketing, um desenvolvimento, mas quando você vira empresário, você aprende algumas coisas que é assim, a melhor hora de vender é a hora que você faz a oferta. É claro que se você chegar para uma pessoa ali fora, em Curitiba, se estiver chovendo, com 100 guarda-chuvas num dia de chuva, você vai vender muito mais rápido do que num dia de sol. Sim. Isso é fato.
né? Mas se você encontrar pessoas de idade que querem proteger a pele do sol, você também vai vender. Você tem públicos em todos os momentos. Então, assim, muita gente às vezes perde o tempo, e aí que eu acho que entra a tecnologia, de falar assim, poxa, eu quero fazer aquela mega campanha megalomaníaca, que eu vou vender aqui residencial a rodo, e não vende um. Porque aquele um pode ser o start do começo da venda da pessoa e falar, opa, deu certo. E aí vira um momento de replicar aquele movimento. E o replicar, quando a gente fala, que foi o que eu falei para o Genival na hora do almoço, eu tive um crescimento durante a pandemia para o ramo de residência por um simples pensamento. Necessidade para manter o meu negócio existindo de uma forma confortável e a minha vida de uma forma confortável. Sim. E segundo, todo mundo que eu tinha na carteira de carro mora em algum lugar. Então eu já tinha todas as informações. E principalmente eu tinha um tempo ocioso, pela diminuição de demandas inerentes àquele período, que me possibilitou fazer um movimento. Mas hoje em dia que a vida está normal, eu tenho mais ou menos trabalho? Não, eu trabalho por mais horas. É algo que ou você contrata, eu costumo dizer, sim, a contratação de um funcionário na corretora não é um investimento na sua corretora que você está fazendo. Contratar pessoas é contratar o tempo de alguém para fazer algo que você não quer fazer mais. Para mim é muito claro isso. Porque você está com o teu tempo valorizando de alguma outra maneira. Exatamente. Seja financeira ou qualidade de vida. É a questão do 5x2 que a gente está discutindo, 4x3, 6x1. Você está pagando o tempo de alguém para fazer. O futuro vai dizer se vai ser a máquina ou se vai ser uma pessoa. Mas então, a gente olha alguns elementos que você traz e a gente passou por esse programa aqui que, nossa, poderia abrir um programa ao vivo aqui e ficar contigo umas 3, 4 horas que eu acho que ia faltar tempo ainda para a gente discutir. Mas que quando daí a gente vai lá para fora, quando você traz o ITC ali para fechar isso, Genival, que é o quê? A tecnologia chegou, a inteligência artificial chegou, mas principalmente, se você focar nas atitudes mais simples e utilizar a tecnologia, não queira reinventar a roda. Não queira reinventar a roda. Passar um dia lendo, ninguém tem tempo de ficar um dia inteiro, de bloquear o celular que está aqui na nossa mão e falar, não vou trabalhar hoje. Não dá, é utópico. Né? Quem sabe quando você alcançar aí 65, 70 anos, você vai se permitir, se ainda estiver no mercado, falar assim, deixa a corretora com alguém tocando lá, que agora eu vou viver uma imersão de uma semana fora, sabático ali, para você aprender algo a mais. Mas principalmente quando a gente vai lá de fora, a gente vê agregar tecnologia com humanização, com desenvolvimento. Então são alguns segredos, né, que o empresário ele tem que ser meio camalhão e se adaptar nessas questões, né, Genival? Eu sempre falo que o corretor precisa olhar para o centro do negócio, que é o cliente. Não existe mercado de seguros se o cliente não tiver desejo de manter o que ele conquistou. Não existe mercado de seguro se ninguém bater o carro. Ninguém vai comprar seguro. Essa é a grande questão. Então, ele precisa olhar para colocar o cliente no centro. E aí, olhando para esse ponto, para a gente poder encerrar, tem algumas questões. A primeira, ou algumas crenças que eu tenho trazido e tenho trabalhado muito em cima disso. A primeira é, o corretor que não se tornar altamente especializado em algum nicho ou em algumas pessoas, alguns perfis, ele vai precisar, na verdade, se ele se mantiver como generalista, ele vai precisar entrar na vida do cliente antes, trabalhando com produtos antes da necessidade de seguro, para ele permear a vida do cliente até a chegada em seguros. E isso, de algum modo, não sei se a gente pode citar aqui, mas aí é teu critério, surge uma iniciativa agora que é o PDMIS, uma iniciativa da FENACOR, que é o plano diretor do mercado de intermediação de seguros, que tem tentado criar aí observações e caminhos e orientações para que o corretor siga esse caminho da relevância e mantenha essa relevância. Então,
Eu acho que é um assunto que vai se falar muito daqui para frente, mas de todo modo, eu, encerrando, se for o caso aqui minha parte, vejo o seguinte: preste atenção no comportamento dos seus clientes. Não fique dentro da bolha, dentro da sua caixa, e não acredite que tudo aquilo que, na verdade, você fez de sucesso até hoje é o que te garante daqui para frente. Precisa, na verdade, parar, olhar e entender que tem um novo consumidor, a tecnologia está em todos os lugares, dentro da sua casa, inclusive, dentro da sua corretora, e que você realmente precisa se reposicionar para se manter relevante nesse mercado. Eu acho que isso que você falou, não tem como a gente encerrar o programa sem abordar mais esse pontinho. Quando você fala do PDMS e PDMIS, tá? Vamos dividir perfeito, isso. Perfeito. PDMS foi criado, como o Genival muito bem... A gente falou muito sobre o PDMS primeiro, tá? O PDMIS o Genival trouxe agora aqui no final. Sabe por que eu acho isso, vivendo um pouco dos dois? Colocou-se essa meta do PIB... Falou para as seguradoras, vamos fazer isso e vamos ocupar, mas ficou muito longe de quem faz tracionar essa meta. E aí fez-se necessário, aí, com uma diferença de praticamente 2 anos e meio, salvo engano, a criação do PDMIS. O PDMIS, tive o prazer... Encontrei Genival lá nessa última semana de maio em São Paulo, nesse evento onde a gente conversou, onde tivemos essa participação, e eu já tinha tido o prazer de, uma semana antes, poder exclusivamente acompanhar a convite da Fenacor e de mais os meus outros amigos aí da Liga Fenacor, desse movimento que a gente está, a palestra com o criador, e ouvir, né, do pai da criança sobre o assunto. E principalmente, na minha ótica, ele vem muito sobre essa importância em falar para o corretor. Sendo bem direto aqui, Genival, se eu esquecer de alguma coisa, me ajude aqui, por favor. Abra o olho, novos players estão chegando, a mudança da forma que o seu consumidor, seu cliente pensava mudou, então fique atento com isso. E para melhorar, tá chegando mais gente nesse balaio aí que vai competir com você. Tem um ponto só. Vale a pena investir para continuar nesse mercado. Porque, às vezes, quando ele olha o cenário, tem muitos corretores que falam assim, não, Tô fora. Não faça isso. Porque, na verdade, volto a falar, o mercado de seguros no país, ele ainda não está nem na metade da montanha, e há espaço para quem se capacitar, para quem realmente investir. Eu não considero ninguém que eu converse de corretor, nem o cara... Eu tenho uma corretora que do outro lado da rua tem um outro corretor que eu conheço ele. E eu acho que ele não compete com os meus clientes e eu não ataco os dele. E assim, talvez eu até erre em alguns pontos, mas eu tenho corretores... amigos meus que às vezes eu recebo a proposta e eu sei que é um bom profissional e eu falo, cara, teu cliente me pesquisou aqui, aconteceu alguma coisa? Pô, não aconteceu. E, cara, então, quanto que você tá passando para ele? Porque eu... Sim. Eu tô passando para dentro. Eu falei, então tá bom, pode deixar, não vou passar uma proposta mais barata do que isso. Porque eu sei dos amigos que eu tenho conselho no mercado. Porque eu vejo que tem muito espaço. Tem gente que vai falar, pô, mas tu tá maluco, poderia ser um negócio a mais. Gente, é um mercado que tem tanta capacidade de crescimento que não vejo que é a hora da gente se matar dentro do mesmo aquário. É hora da gente pegar a prancha e remar lado a lado para chegar num momento de tranquilidade, de subir esse topo da montanha, de fortalecer a classe para que a gente daqui a pouco possa entregar com uma melhor qualidade aí o nosso mercado. Então, quero te agradecer pela participação, deixar aberto para você fechar o gancho aí. Eu que, na verdade, te agradeço você, agradeço a tua audiência, agradeço o Arthur, agradeço toda a estrutura de vocês. E assim, eu preciso não só agradecer, mas, na verdade, reconhecer. Porque, na verdade, num momento como esse que a gente está vivendo, a gente precisa de mais ambientes como esse que você criou, ambientes onde pode ser debatido, ser discutido, onde o corretor pode
ter, na verdade, uma informação fundamentada, embasada, não enviesada, uma informação que realmente o leve à reflexão, e você é um desses, não só do grupo da FENACOM, porque você, na verdade, já fazia parte desse movimento de levar mais informação e clareza para o mercado já há bastante tempo. Então, assim, desejo todo sucesso para você. E espero de verdade que você se encontre com muitos corretores lá no ITC também, junto com vocês, e tenha bastante sucesso daqui para frente em toda a sua jornada. E parabéns aí pelo crescimento da sua família. Obrigado. Que está acontecendo aí. E sucesso para você e para sua família também. Obrigadão. Pessoal, para você que curtiu aí o podcast O Corretor, fica ligado, quarta-feira que vem tem mais. Foi um prazer estar com vocês nessa quarta-feira à noite, e principalmente que você abriu um tempinho do seu dia para ouvir a gente, para se modernizar, para investir na sua profissão. Conte sempre com a gente, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e aproveita, na descrição desse episódio também está o nosso grupo de networking, onde a gente se reúne todas as semanas, todos os dias, bem dizer, e sempre conversa de uma forma franca, e eu posso entender também um pouquinho mais do que vocês querem ver aqui no nosso podcast. Um abraço e fiquem com Deus. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005 oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba. Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem às seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.